No vídeo de hoje, eu queria falar sobre gerenciamento de risco, mas não qualquer gerenciamento de risco. Aquele que eu acredito que seja o mais importante para a indústria farmacêutica, o de compartilhamento de área produtiva. Você já ouviu falar? Já começou a fazer? Tá com dúvidas? Pois é. Não é uma atividade nada simples. Aliás, é uma atividade das mais complexas, porque ela exige um esforço multidisciplinar. Se você tem um chefe, um gestor que pediu para fazer um gerenciamento de risco e te deu um prazo de 10 dias, um mês, 2 meses, esquece. Primeiro, você não vai conseguir fazer sozinha, porque, como eu já falei, exige a presença e a participação de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Nesse tipo de gerenciamento de risco, a gente vai ter que olhar todos os modos de falha, de tudo o que pode acontecer de errado, de desvios da qualidade relacionados à contaminação cruzada, contaminação ambiental e exposição ocupacional. Só que eu não posso pensar só na área produtiva. Eu tenho que pensar em toda a cadeia produtiva do medicamento, do recebimento à expedição. Aí você pode estar pensando, tá, mas o que tem a ver o controle de qualidade, que está dentro da cadeia produtiva, com esse tipo de gerenciamento de risco? Na verdade, tem tudo a ver. Primeiro ponto, né? Por que eu comecei a falar de relatórios de labs, relatórios de PDE? Se eu tenho uma substância ativa e essa substância ativa tem algum efeito crítico importante, carcinogenicidade, mutagenicidade, toxicidade reprodutiva ou algum tipo de toxicidade órgão-alvo, eu tenho que conhecer e eu tenho que divulgar esse efeito crítico. Tem que divulgar para quem? Para todo mundo que vai ter contato e principalmente para a equipe que cuida de segurança de trabalho e a equipe médica, certo? Então, vamos supor que você está trabalhando no laboratório, está fazendo uma análise, você está grávida ou pensando em engravidar, isso vale para produção, pesagem, amostragem, vale para todo mundo, mas vamos focar aqui no controle de qualidade. Você está fazendo uma análise e está trabalhando com uma substância que causa teratogenicidade, que não é a isotretinoína, que todo mundo conhece, ou a talidomida. Então, a gente tem várias substâncias que causam toxicidade reprodutiva e podem sim ter algum efeito negativo para o feto. Essa colaboradora, essa analista do controle de qualidade ou mesmo da produção, está grávida ou não sabe que está grávida ou está tentando engravidar ou pelo menos amamentando. Já teve seu bebezinho e está amamentando. E ela não tem esse conhecimento do efeito crítico dessa substância que ela está analisando. O impacto na saúde dessa analista ou dessa colaboradora pode ser extremamente negativo e por falta de conhecimento. Então, além das questões de contaminação cruzada, se eu posso não compartilhar, se eu posso, se dependendo da molécula, eu tenho que trabalhar com uma área segregada, uma linha dedicada, se eu preciso de um sistema de exaustão, que são coisas importantes, eu preciso olhar a exposição ocupacional e o efeito na saúde. Então, não vou o efeito na saúde do colaborador. Não só me preocupar com a saúde do paciente, que é importantíssimo, ninguém está negando isso aqui, que a gente avalia através da contaminação cruzada, mas o colaborador ele tem que ter um olhar especial. E no gerenciamento de risco, a gente precisa trazer esse olhar no gerenciamento de riscos de compartilhamento de área produtiva. Além disso, a gente tem algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, umas já foram revisadas, né, estão vigentes, outras estão para serem publicadas, estão em consulta pública, e que vão ter um impacto enorme dentro de todas as indústrias brasileiras que trabalham com produtos químicos. Então, a gente está falando aqui do limite de exposição ocupacional, o OEL, certo? Então, ok, o relatório de PDE nos traz alguma diretriz a respeito da periculosidade, nos mostra os efeitos críticos e, se um relatório é bem feito, ele pode trazer questões muito importantes relacionadas à irritação ocular, irritação dérmica, sensibilização, que são muito interessantes. Só que ele não tem um olhar, muitas vezes, para as vias inalatórias e para a via dérmica, a não sei que sejam produtos de via tópica, obviamente, e que a gente pode ter contato durante o trabalho. Então, durante uma amostragem, durante uma pesagem, durante a produção,
ou durante uma análise do controle de qualidade, e isso pode trazer um grande prejuízo para a saúde do colaborador. Então, olhar para esse tipo de gerenciamento de risco e só pensar na questão da contaminação cruzada é um grave erro. Até porque a gente tem a NR1, que está vigente e que determina o gerenciamento de risco ocupacional, dessa exposição ocupacional. Então, é interessante a gente fazer um trabalho só, muito bem feito, muito robusto, focando nesse ponto. E além disso, a gente tem outras situações que estão ligadas à contaminação ambiental. Então, se eu faço uma produção, por exemplo, de um medicamento antineoplásico, ou se ele não é antineoplásico, mas ele tem um efeito crítico de carcinogenicidade, como que eu vou trabalhar com esse residual? Eu posso lavar meu equipamento e jogar esse resíduo no ralo sem problema nenhum? Não. Então, nós temos normas específicas, não só uma RDC, se eu não estou equivocada, é a 222 de 2018, da Anvisa, que trata de gerenciamentos de resíduos para a saúde. Então, a gente já tem essa norma, mas a gente tem outras normas nacionais que cuidam dessa questão de resíduos perigosos, certo? E no caso dessas substâncias que podem causar carcinogenicidade ou até mesmo mutagenicidade, genotoxicidade, a gente não pode descartar. Então, a gente tem que ter um cuidado tanto, na hora de trabalhar com, essa substância ativa, quanto na hora de descartá-la. Então, uma necessidade de inativação, ou uma necessidade de coleta, de contenção para incineração desse residual. E, além disso, a gente tem um outro ponto muito importante, que até vou continuar aqui no exemplo do controle de qualidade, que é a questão dos acidentes e derramamentos, que pode inclusive acontecer durante o recebimento de algum insumo, durante a amostragem, durante a pesagem, que é a questão do acidente, do derramamento. A gente derramar ou esse produto espirrar na nossa pele, espirrar nos nossos olhos. Então, de acordo com a periculosidade, potencial de corrosividade, de irritação, a gente tem que tomar uma série de medidas. Então, por exemplo, numa situação na qual você tem uma substância que causa irritação ocular, a pessoa que está recebendo essa matéria-prima, ela foi orientada a usar um óculos de segurança? Eu tenho quase certeza que não. E é no gerenciamento de risco que a gente observa esse modo de falha e determina ações para que o risco abaixe, com o risco diminua, tá? Então, só um pequeno exemplo. Outro exemplo, então, voltando aqui na questão do controle de qualidade. Estou fazendo uma análise, essa amostra cai no chão, derruba. Como é que você vai limpar? Você tem a informação correta de como fazer a contenção desse residual? Você trabalha com kit de derramamento? E os EPIs que você vai utilizar para fazer a contenção desse insumo, solução reagente ou desse IFA? Você tem esse conhecimento? Pois é. Essas informações, elas precisam ser avaliadas dentro do gerenciamento de risco. E é um ponto que geralmente é esquecido. E justamente porque esses pontos tão importantes relacionados ao trabalho, ao dia a dia, à rotina, à saúde, não são avaliados, que eu criei um curso especificamente sobre esse assunto. É um curso sobre gerenciamento de risco de compartilhamento de área produtiva. É um curso que vai ser presencial para pouquíssimas pessoas e vai ser um curso prático, porque a teoria do que pôr gerenciamento de risco, análise de risco, ferramentas da qualidade, eu acho que, ok, já tem muita informação no mercado. Agora, como pegar essas informações e colocar em prática, elaborar um FIMECA robusto, trabalhar com essas ferramentas da qualidade, extrair um relatório com essas informações ricas e que vão ser úteis para o dia a dia, para a rotina de trabalho, é uma outra história. Então, essa ideia desse treinamento, com pouquíssimas pessoas, super limitado, a ideia dele vai ser colocar em prática todo esse conhecimento, toda essa estratégia, para que você possa aplicar no dia a dia. Então, se você tem interesse nesse curso, vou deixar o link aqui abaixo para você estar se inscrevendo. Lembrando que são pouquíssimas vagas e é o único curso que vai ser
que a gente vai fazer sobre esse assunto nesse ano. Então corra, não perca tempo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aqui e fazer comentários, perguntas para que a gente possa trazer engajamento, a gente possa tirar as dúvidas, falar um pouquinho mais desse assunto tão importante. E é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço, beijo no coração.